dando continuidade sobre jejum, no livro de Esdras, capítulo 8, no verso 21. Está escrito: então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. No verso 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, sobre esta palavra, dando continuidade ao jejum, ele é o momento que nós buscamos intimidade com o Senhor, e o jejum nos faz enxergar melhor a Deus. O jejum nos faz nos aproximarmos do Senhor, principalmente quando nós estudamos e aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas. E esse momento do jejum, nós já conhecemos, deve ser acompanhado de oração, onde nós rendemos graças ao Senhor, louvamos o seu santo nome, intercedemos e fazemos ali, colocamos no seu altar as nossas petições. E tudo isso com o coração humilde, né? Coração com humildade, coração cheio de arrependimento, reconhecendo nossos erros, e também com quebrantamento, porque o Senhor ele se agrada, né, do coração quebrantado e contrito, como está escrito em Salmos 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. E assim nós chegamos à presença de Deus com o nosso coração alegre e com fé de que Ele vai ouvir, né, que Ele ouve as nossas petições, e ali buscamos, Senhor, a orientação. Então, um dos aspectos que eu gostaria de falar essa manhã a respeito do jejum é que hoje nós estaremos destacando em Êxodo, que é o alcance da proteção divina, onde nós iniciamos aqui a leitura e já entendemos que o jejum de Esdras foi para a busca, né, de uma jornada feliz. E é interessante que a característica de Esdras nos mostra que é um jejum intencional, né? Ele convoca ali o povo a jejuar, mas também não nos diz quanto tempo e se foi total ou parcial. Mas podemos destacar ali que esse jejum teve um grande propósito. Então, nós vamos passar por um período de jejum com propósitos e também nós vamos passar por um período de jejum, né, sem, melhor dizendo, né, intencional ou sem intenção. Nós lembramos aí rapidamente Jonas, que ele fez jejum por 3 dias no ventre do peixe, e não foi intencional, né? Foi por uma situação em que ele mesmo, infelizmente, se colocou. Mas falando em Esdras, ele tinha um desejo no coração de buscar a lei do Senhor para cumprir e ensinar a Israel. Nós vamos entender também que Esdras, ele era sacerdote. Então, o fato dele ter o seu coração na busca da palavra, de entender e para ensinar ao povo, eu creio que isso tocou o coração de Deus também. Então, o livro de Esdras, ele é pós-exílio dos 70 anos da Babilônia e narra a volta dos judeus cativos e a construção do Templo de Salomão, e também narra ali a cidade de Jerusalém, a reconstrução. Esdras era sacerdote, uma família de Zadok, ali da genealogia de Arão. Uma das suas primeiras medidas foi proclamar um jejum e orações para cumprir o propósito do Senhor. Então, nós entendemos que quando o Senhor nos traz um chamado para o ministério, para a obra dele, é muito importante que nós possamos estar sempre jejuando e orando, para que nós venhamos a cumprir tudo que o Senhor tem
nos colocado a realizar na obra dele. E então Esdras ele se pôs a aplicar, né, com o entendimento da palavra, da compreensão, para fazer a vontade do Senhor. Esdras, nesse livro, vai nos ensinar que ele depois, né, retirou, né, os sacerdotes, os levitas, que se casaram com mulheres estrangeiras, que foram contrárias à ordem do Senhor. Mas alguns renovaram, se arrependeram desse fato, deixaram e renovaram a sua aliança com o Senhor. E esse livro também, de Esdras, vai nos relatar que ele obteve ajuda do rei Artaxerxes para a reconstrução do templo. E Esdras, como curiosidade, significa o Senhor é ajudador. Nós vamos ver em toda a leitura do livro de Esdras que o Senhor está com ele, está com o povo, quando eles estão buscando em oração, em jejum, em obediência, e ali eles percebem a ajuda de Deus na vida deles. É assim que nós possamos perceber também, todos os dias, o favor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sermos gratos a isso. Então, lá no reinado de Josias foi achado o livro da lei do Senhor, que está como referência em 2 Crônicas, no capítulo 34, no verso 14. E Esdras, embora fosse sacerdote por nascimento, ele não podia exercer o seu ministério por ser cativo na Babilônia, mas isso não o impediu de se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Então, nós não podemos colocar culpa, né, talvez no tempo de trabalho ou nas diversidades que nós estamos passando, quando nós passamos por um momento de tristeza, de angústia, né, não podemos colocar até mesmo um empecilho, desculpa, para não nos alimentarmos da palavra de Deus, para não pararmos ali e compreendermos a palavra, porque é a palavra que nos enche de fé, é a palavra que vai nos orientar, que vai nos mostrar a direção, vai nos colocar de volta à direção. Então, independente da nossa situação, que nós possamos buscar força no Senhor, para sempre crescendo em conhecimento da palavra de Deus. Então, as principais mensagens desse livro de Esdras mostram duas coisas, que é a fidelidade de Deus e ali nós entendemos também a infidelidade do homem. A fidelidade de Deus por ter cumprido os 70 anos, por ter cumprido a promessa, que após os 70 anos de cativeiro lá na Babilônia, o povo teria permissão ali de ser liberto. E a infidelidade do homem, que mesmo vendo ali a bondade de Deus, com o tempo eles se deixaram ser influenciados pelos inimigos, porque eles voltaram também ali com a intenção de reconstruir o templo. Por essa influência que eles receberam, eles deixaram temporariamente de cumprir ali o propósito de eles terem saído lá do cativeiro da Babilônia. E paralisaram a obra temporariamente. Mas foi feita uma proclamação novamente para que eles voltassem à reconstrução do Templo de Jerusalém. E nós vamos ver o amor de Deus, a fidelidade do Senhor em prover todas as coisas para que fosse feito, né, alcançado esse objetivo. E o homem, mais uma vez, na sua caminhada, ele acaba desobedecendo ali a vontade do Senhor. Então, o momento que nós também paramos para jejuar e orar ao Senhor é onde nós podemos aproveitar e refletir sobre o nosso caminho, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e buscarmos ali novamente a direção de Deus para continuarmos no propósito dele, que nós andamos sendo guiados pelo o Senhor. Então, Esdras, quando ele recebe, né, a notícia do rei Artaxerxes que ele está liberado a voltar para Jerusalém, a reconstruir o templo, o rei provém ali toda a ajuda que ele necessita. E ali Esdras leva o povo que vai sair com ele lá do cativeiro da Babilônia, lá para perto do rio Ahava, quando nós lemos logo no início aqui de Esdras, no capítulo 8, no verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. O rio Ahava, em hebraico, traduzido, significa eu subsistirei. Esse rio ficava aproximadamente a 8 a 9 dias de distância da Babilônia. E nós podemos ver ali o cuidado de Esdras com esse povo, para ficar o mais distante
da influência que poderia fazer com que esse povo permanecesse ou retrocedesse na direção em que Deus tinha os dado. Então, por essa distância, o rio, a Ava, significando subsistirei, e eu fui verificar o sinônimo dessa palavra, e fala sobre sobreviver, sobre durar, escapar, permanecer, persistir e resistir. E é assim que nós devemos fazer todos os dias, continuar perseverando, continuar resistindo, né, às afrontas do inimigo e não permitir que ele venha nos desviar do caminho, continuar ali na perseverança, em oração, em jejum com o Senhor, buscando sempre a direção dele. Então, que nós possamos aproveitar aí o momento do jejum para que nós possamos resistir às tentações, resistir à nossa carne, porque o jejum, né, ele vem para mortificar a carne e prosseguir. Então, o jejum ele foi com um propósito, né, no coração de Esdras para o povo, com o propósito de quê? De se humilhar diante do Senhor. Foi com propósito para pedir uma jornada feliz para eles, porque já que eles estavam sendo libertos, ele sabia que eles poderiam enfrentar muitas ciladas, uma armadilha pelo caminho, né? O inimigo poderia ali estar impedindo que eles completassem a missão. Então, Esdras, com prudência, e ele proclama ali o jejum com o povo para ter uma jornada feliz. E as suas famílias, com suas famílias, para proteger suas famílias e seus bens também, durante toda a jornada, para que não sofresse perdas. Nós vamos ler aqui no verso 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos o que o abandonam. Embora Esdras tenha tido vergonha de pedir o exército ao rei, ele tinha certeza de que o Senhor os protegeria durante todo esse caminho. Por isso que Esdras fala que o nome significa o Senhor é ajudador. E no verso 23 está escrito, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao Senhor nosso Deus, e ele nos atendeu. Que coisa linda! Né? Nós ouvimos na palavra aqui que pela perseverança, pela disciplina, né? Pela obediência de Esdras, e também junto com o seu povo, o Senhor atendeu a petições dele. E assim o Senhor abençoou e os livrou da cilada pelo caminho, e chegaram a Jerusalém, como está escrito lá no verso 32 desse mesmo capítulo, e começaram ali a reconstrução de Deus. E assim Esdras pôde exercer finalmente o seu ministério de sacerdote. Então, no momento da batalha, nós podemos lembrar aqui com Esdras que, embora passamos por adversidade, isso não deve nos impedir de cumprir o ministério do Senhor que nos confiou. Então, ainda que nós venhamos a passar, melhor explicando, por adversidade, a mão do Senhor continuará conosco até atingirmos o propósito. Então, assim foi com Jesus. Jesus que cumpriu a sua missão até o fim, que mesmo passando por períodos de impedimentos, ele nos deu um exemplo de perseverança, de confiança, de humilhação. Jesus se humilhou e se quebrantou, e mostrou ali a total dependência do Senhor através de jejum, oração, e obtendo ali a oração de Deus, a orientação do Pai para alcançar vitória. E assim somos nós também, que possamos buscar no exemplo de Jesus e no exemplo também junto de Esdras, como nós lemos aqui e aprendemos, a confiar no Senhor, a perseverar e a resistir os dias maus que muitas vezes batem na nossa porta, mas que nós venhamos lembrar que a mão do Senhor está sempre conosco. A mão do Senhor está sempre para nos levar ao cumprimento dos objetivos e também nós alcançaremos ali a vitória junto com Ele. Amém? Então, o jejum nos leva para esse caminho também. Quero orar ao Senhor por essa palavra. Pai, quero te agradecer por esse período. Quero te agradecer, Senhor, pela sua misericórdia ter se renovado mais uma vez. Obrigada, Senhor. Que nós possamos, sim,
trazer sempre a lembrança de que o Senhor está conosco, a sua boa mão permanece sobre nós e que nós devemos continuar perseverando, devemos continuar resistindo até que tudo se cumpra no chamado que o Senhor nos confiou. E nós te pedimos, assim como Esdras, humilhando o nosso coração, nos derramando, quebrantando diante de ti, pedindo a ti, Senhor, a proteção divina para os nossos afazeres do dia a dia, para a realização daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, derramando sobre nós através do estudo, da obediência à sua palavra, o discernimento para cumprir o propósito do Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esse seu amor. Te agradecemos por nunca nos deixar só. Te agradecemos porque o Senhor está conosco para nos manter no caminho. Então, Senhor, que as nossas jornadas dessa semana sejam felizes, com o cumprimento da sua palavra e com a sua boa mão sobre nós. E assim te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.